Shalom, boa noite. Vamos adorar ao Senhor. Ele é santo, Ele é bom. Fica de pé no seu lugar se você puder. O salmista fala para nós adentrarmos na sua presença com ações de graça. Quero convidar você nessa hora a agradecer ao Senhor a sua misericórdia, que não tem fim, ainda se renovou sobre nós nesse dia. Comece a adorá-lo. Santo, santo, santo. Obrigado, Senhor, por tua bondade, pelo dom da vida. Tu és maravilhoso. Nessa noite nós nos achegamos em tua presença para te adorar. Aqui pra te adorar, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, minha língua confessará, e o meu joelho se dobrará, os teus pés diante de ti, ó Deus, ó Rei da glória, outro como tu.
receber todo louvor.
toda vitória. Nossa adoração. Receba, receba, receba. Ele é a paz. Cordeiro que foi morto
glorificamos, rendemos, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração nessa noite. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não está morto. O Senhor, na verdade, morreu e ressuscitou. O Senhor venceu a morte. E graças ao teu sacrifício naquela cruz, nós temos hoje, Senhor, o livre acesso ao nosso Pai, o perdão pelos nossos pecados. E somente a Ti damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Que essa noite seja uma noite para nós não apenas lembrarmos do que o Senhor fez por nós, mas também de Te adorarmos e bendizermos o Teu nome. Por isso nós oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Boa noite. Eu acho que não está transmitindo hoje, né? Então, boa noite vai ser somente aí para quem está aqui conosco. Vocês estão bem? Amém? Glória a Deus. Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Não? Ao pessoal ali no fundo, sejam bem-vindos. Nossos líderes de IGF depois podem procurá-los para estar falando um pouco mais dos nossos grupos familiares, como a nossa igreja tem atuado. Sejam muito bem-vindos. Amém? Quem mais? Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Não? Amém. Glória a Deus. Temos uma parte da nossa equipe ministerial em Paranaguá. Esse final de semana teve a conferência lá. Acho que está o Code, né? O Code, o pastor Márcio, a Yukimi. Tem mais alguém? A Poli. Estão lá em Paranaguá. Retornam hoje, amanhã na verdade, né? Glória a Deus. Bom, quero começar compartilhando com vocês a palavra, fazendo uma pergunta retórica. Isso quer dizer que você não precisa responder, mas apenas pense na pergunta. Você deseja ser bem-sucedido? Essa é a pergunta. Você deseja ser bem-sucedido? E se você ainda está bem do seu entendimento, eu imagino que a resposta seja sim, certo? Eu acho que todos desejam ser bem-sucedidos. Porém, essa pergunta, sem um contexto adequado, ela é muito perigosa. Por que eu falo que ela é uma pergunta perigosa? Porque nós temos histórias, contextos de vida diferentes, certo? Então tem gente que nasceu aqui em Campo Grande, foi criado aqui em Campo Grande, está vivendo aqui em Campo Grande. Tem gente que nasceu em outra cidade, tem gente que teve dificuldade em termos familiares, por exemplo, né? Às vezes os pais se divorciaram, às vezes você perdeu alguém muito cedo na sua família. Eu não sei qual que é o seu contexto de vida, eu não sei qual que é a sua história. Por isso que essa pergunta, sem a gente colocar num contexto, ela é perigosa. Também porque a gente é influenciado pelas visões de mundo que existem hoje. Então, aqui a gente vê, daqui de cima a gente consegue ver assim um misto de gerações. Então tem gente aí que é da geração mais antiga, tem gente que está começando a vida agora. Então, dependendo da sua fase de vida, dependendo do seu contexto familiar e da visão de mundo que foi moldado na sua vida, essa pergunta vai ter uma resposta diferente para cada um. Por mais que eu esteja perguntando aqui para todos, a resposta com certeza vai ser sim
né? Eu espero que seja assim para todos. Porém, o ser bem-sucedido para uns pode significar uma coisa, e para outros significar outras coisas. Então, o sucesso é diferente para uns e para outros se a gente não estabelecer um contexto, se a gente não estabelecer um parâmetro. Então, como nós, como cristãos verdadeiros, como filhos de Deus, assim espero, a gente tem que fazer um recorte aqui, um contexto da nossa visão de mundo, ou que o pessoal chama da nossa cosmovisão, ou seja, como que nós interpretamos as coisas que acontecem na nossa vida. Qual é a lente que nós usamos, né? Será que você usa uma lente verde, amarela, azul? Por que verde? Para ver de perto. É só para ver se vocês estavam aí, gente. Vocês estão muito sérios. Eu não sei se, acho que ninguém entendeu aí, né? Ver de perto, e tem a lente vermelha para ver melhor. Enfim, mas o vermelho não tem nada a ver com direita e esquerda aqui, pelo amor de Deus, tá? Enfim, gente, então o certo é nós estabelecermos um contexto, um recorte. Então, qual que é a nossa cosmovisão? Como que nós enxergamos o mundo? A gente enxerga o mundo pelas lentes do cristianismo, pelas lentes do evangelho. Então nós usamos o cristianismo para interpretar os eventos e os acontecimentos da nossa vida. Então a pergunta certa é: como o cristão pode ser bem-sucedido? Então essa talvez seja a pergunta mais adequada para a gente pensar e conversar hoje, né? Porque, como eu falei, às vezes, para você ser bem-sucedido é conseguir trocar de carro todo ano, ou é conseguir ter boas notas na faculdade, ou é conseguir um emprego melhor, eu não sei. Mas o que será que a Bíblia, o que será que a palavra de Deus fala sobre isso? Abra comigo em Salmo de número 1. Gente, esse salmo, talvez depois do Salmo 23, é um dos aí mais conhecidos. Quem era da época de escola bíblica dominical, sempre aprendia ou o Salmo 23 ou o Salmo 1. Então assim, vamos ver quem ainda lembra do Salmo 1. Será que dá para projetar aqui? Se não der, não tem problema, vamos lá. Salmo 1, versículo 3, fala assim, ó. Eu estou lendo na versão atualizada. Diz assim, ó, o Salmo 1, versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. E isso é o versículo 3. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Gente, o homem bem-sucedido aqui, que o salmista está falando, ele é comparado ao quê? A uma árvore, certo? Aí eu fiquei pensando, né? Cara, uma árvore, por que será uma árvore? E assim, a conclusão que eu cheguei é que uma árvore, ela pode ser basicamente, resumindo assim, de forma bem simples, a gente divide uma árvore na parte que a gente enxerga e na parte que a gente não enxerga, certo? Então, da mesma forma, eu creio que o homem bem-sucedido, conforme a palavra de Deus, é formado ou tem duas características. A característica que nós enxergamos e a característica que muitas vezes, no primeiro contato, nós não vamos enxergar, certo? Então, o que é visível numa árvore?
são suas folhas, seus frutos, os galhos, né, o tronco. E o invisível numa árvore é o quê? As raízes, exatamente. Ah, mas tem árvore que a raiz é para fora, tudo bem, mas assim, contexto geral, a raiz ela tem que se aprofundar, ela tem que se esconder para buscar os nutrientes. Então, reforçando, o homem ou a mulher bem-sucedida tem que trabalhar em duas partes: na parte que as pessoas enxergam e na parte que, vamos colocar assim, que Deus enxerga primeiro, certo? E eu quero focar agora na parte, vamos colocar assim, invisível, na parte encoberta, que são justamente as raízes. E trazendo agora para o contexto, né, do homem bem-sucedido. A parte invisível a gente pode chamar de quê? Do nosso caráter, certo? Por que ela é invisível, ou como eu disse, a gente não consegue ver muitas vezes no primeiro contato com alguém? Porque o caráter ele é formado das nossas motivações, dos nossos valores, muitas vezes das nossas intenções, ou daquilo que nós estamos pensando, certo? E, né, muitas vezes quando a gente tem o primeiro contato com a pessoa, a gente não vai conhecê-la profundamente, se não desenvolver um relacionamento, certo? Então, da mesma forma que as raízes, elas vão e buscam os nutrientes para que a árvore possa crescer, se nós não tivermos um caráter, ou se nós não tivermos essa parte nossa no interior, que a gente busque na palavra de Deus, a parte visível ela pode ficar de uma forma fake, vamos colocar assim, de uma forma que parece que a árvore está boa, mas não está. Então, eu quero fazer uma pergunta: o seu caráter está sendo moldado pelo Evangelho, pela palavra de Deus, ou ele está sendo moldado por um outro movimento, ou uma outra filosofia, ou qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus? Por quê? Porque ou nós estamos sendo moldados, e nós estamos sendo trabalhados internamente pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, ou nós não estamos sendo moldados pela palavra de Deus. Ou seja, é sim ou não, não tem escolha, porque tudo que não está te moldando, que não seja o Espírito Santo, pode ser outras coisas concorrendo. Eu gosto de, sei lá, de qualquer outra coisa, de história, de filosofia, do filósofo XY, eu gosto do podcast não sei o que. Se isso está moldando mais você do que a própria palavra, então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que parar e analisar o que está moldando o nosso caráter, o que está moldando o nosso interior, o que está moldando a forma que nós pensamos, as nossas motivações. Voltando aqui em Salmo de número 1, os versos 1, o verso 1, no primeiro versículo, fala assim, bem-aventurado o homem que não anda seguindo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui há uma dinâmica que os teólogos falam sobre o homem que está andando no pecado, vamos dizer assim. Primeiro você anda, depois você para, depois você se assenta. Então é mais ou menos isso que o salmista está falando. Você está andando no conselho dos ímpios, você está parando, você está retido, você parou para ouvir e andar no caminho dos pecadores, você está sentando na roda dos escarnecedores. Isso, a primeira vez que eu ouvi esse versículo, ele é meio assim, é um linguajar que a gente não está acostumado no dia a dia, né?
Então, aí eu tentei traduzir aqui, na verdade traduzir não, eu fazer um paralelo aqui para os nossos dias. Eu acho que todo mundo tem Instagram aqui, certo? TikTok, não? Eu acho que tem, bom, enfim. Então, basicamente, mudando aqui, fazendo um paralelo. Quem você segue no Instagram? Quais postagens e stories você está curtindo? Em quais lives, seriados e filmes você está parando para assistir? É claro, gente, que o Instagram tem muita coisa, boa e ruim, né? Aqui não é, se você está seguindo fulano, você é um pecador. Se você está falando com ciclano, não é isso que eu quero dizer. Eu quero que você pare para pensar, será que eu estou sendo influenciado mais pelos influencers da era de hoje, que não carregam a palavra de Deus? Será que as redes sociais estão moldando mais o meu caráter do que a própria palavra de Deus? É nisso que eu quero que vocês pensem hoje. O que está moldando, o que está te martelando, o que está direcionando os seus valores, aquilo que está dentro de você, aquilo que muitas vezes as pessoas não vão enxergar quando te conhecerem. Quais pessoas que estão mais te influenciando? E aí o salmista, no verso 2, ele faz um paralelo. Ele fala assim, vamos ler o 1 e o 2 de novo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, há aqui um paralelo, ou seja, você não anda, você não para, você não senta, mas você busca a palavra de Deus, você busca a lei do Senhor. A lei do Senhor aqui nesse contexto, né, o Salmo está no Antigo Testamento, então a gente sabe que a lei do Senhor foi dada ao povo judeu, foi dada ao povo de Israel. Porém, nos dias de hoje, nós temos o Evangelho, nós temos a palavra de Deus, não só aquilo que foi revelado no Antigo Testamento, mas a continuação dessa revelação, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando falamos em meditar na lei, podemos até ampliar isso para dizer, não, eu não tenho que meditar somente no que foi dito anteriormente para os profetas, antigamente, mas também no que Jesus fez em toda a palavra de Deus, amém? Então, a pergunta é, quem está moldando o seu caráter? Ou as suas raízes, o seu caráter, ele está buscando nutrientes na palavra de Deus, ou ele está buscando nutrientes em outro lugar? Gente, isso é inevitável na nossa vida. É inevitável. Então não há como nós moldarmos o nosso caráter sem nos dedicarmos ao quê? A palavra de Deus, as disciplinas espirituais. E a ideia aqui, quando o salmista fala meditar, né, nela medito dia e noite. Gente, eu não sei vocês, mas não tem como, né, a gente ficar assim o dia inteiro aqui lendo, né, meditando na palavra de Deus, sentado lá no seu escritório. Por quê, gente? Nós temos que trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, precisa ir no banheiro, precisa fazer as coisas, né? Minha filhinha está quase completando 2 anos, então a gente sabe que a gente precisa se dedicar também a outras questões, que no final é servir a Deus do mesmo jeito. Mas quando o salmista fala aqui assim, gente,
meditem de dia e de noite. A ideia de meditar é justamente da gente ficar com aquilo na cabeça, certo? Com aquilo assim, cara, bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos pecadores. Aí você começa, o que quer dizer bem-aventurado será? Aí você fala com Deus, fala, Deus, será que tem alguma história na Bíblia de um homem que foi bem-aventurado? E você vai começando a falar com Deus, você vai começando a falar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai começar a falar com você. Eu confesso que quando estava preparando a mensagem, eu tinha uma ideia de um outro caminho. Só que aí teve uma noite que eu perdi o sono, aí eu falei, perdi o sono, está todo mundo dormindo, vou buscar o Senhor, vou orar aqui. E aí, é isso que eu falei, comecei lá, tal, não sei o que, preciso preparar, quero preparar a mensagem, começando a orar com o Senhor. E aí me veio na mente a árvore. Falei, árvore? Enfim, aí falei, nossa Deus, o que quer dizer árvore? Onde que existe árvore na Bíblia? E assim Deus vai trabalhando. Agora, você está entendendo que para você meditar em algo, para você ter uma base da onde você precisa tirar o conhecimento, você precisa antes, o quê? Ter da onde tirar. Você precisa do conhecimento. Então você precisa ler a palavra de Deus, você precisa buscar o conhecimento mesmo, a razão. Isso, né, precisa entrar na sua mente, você precisa ler lá, entender, senão a raiz não vai ter onde buscar, nem na palavra de Deus. Se você não se enche da palavra de Deus, quando você estiver passando por alguma situação, quando você precisar meditar, ruminar, né, que é esse sentido de meditar, de ficar com aquele negócio digerindo no seu estômago, se você não tem nada de conhecimento, como é que você vai tirar? Onde sua raiz vai alcançar? Não tem como, né? E infelizmente, ou felizmente, dependendo de como a gente usa, a tecnologia evoluiu muito. Então muitas vezes quando o cara não sabe o que fazer, o que ele faz? Antes era o Google, né? Agora você joga na IA, ela já traz tudo ali para você. Mas gente, isso não pode ser desculpa, ou não pode, você não deve usar somente isso para ter a sua raiz, para ter o fundamento, porque isso não é o fundamento. O fundamento é você com Deus, você buscar a palavra de Deus. Teve um outro dia que eu estava bem aceleradão assim na mente, né, passando por várias coisas, pensando em várias coisas em relação ao serviço, questão de prazo. E aí, qual versículo que vem à mente? É um versículo que a gente ouviu em algum lugar, ou um versículo que a gente leu, certo? Se eu perguntar agora para vocês, qual que é a fórmula de Bhaskara? Talvez quem está estudando vai saber responder. Eu estudei, já não lembro mais, tinha alguma coisa de delta, eu acho, B ao quadrado, é isso? Ó, o cara aqui falou que é alguma coisa assim, né? É a equação de segundo grau, sei lá o quê. Enfim, eu não sou de exatas, mas o que eu quero dizer com isso, gente, é justamente, quando eu estava lá, eu lembrei de um versículo, que Jesus, ele fala assim, que ele troca o seu jugo por um jugo suave. Se eu não tivesse vindo aos cultos, lido a palavra, ouvido as pregações, como é que eu teria as raízes, como é que a gente iria buscar esse nutriente para que o nosso caráter vá sendo moldado? É claro, gente, que o Espírito Santo, ele pode nos revelar, pode nos dar entendimento, mas normalmente é porque a gente já tem um conhecimento prévio armazenado. Então, gente, o caráter é justamente
É isso que está no nosso interior, as nossas motivações, aquilo que nós estamos pensando. E se você não está buscando ser moldado pelo Senhor, pela sua palavra, é por outra coisa que você está sendo moldado. É por isso que a gente vê hoje, né, a nossa geração, ela quer muito os benefícios e ela não quer passar o tempo necessário ou o processo necessário. Isso a gente vê assim, eu vejo no dia a dia mesmo, que eu trabalho com gente mais nova que eu, né, de uma geração mais nova, e você vê que eles querem assim o resultado mais rápido, com menos esforço possível, e isso, dependendo do campo que você atua, né, se você sabe o que você está fazendo, otimiza o seu tempo, mas trazendo aqui para as lentes do Evangelho, para a nossa vida com Cristo, a gente precisa passar por alguns processos, a gente precisa passar por algumas etapas, por alguns caminhos difíceis, porque é isso que vai nos moldando, é isso que vai transformando as nossas intenções, é isso que vai deixando a gente mais cascudo, como diria o meu pai. Você precisa ganhar casca, ele falava assim para mim, você precisa, né, apanhar um pouquinho para você, não dele, mas da vida, para você, né, você vai ser um pai de família, cara, você tem que, né, ter aí, correr atrás das coisas, fazer as coisas, ou seja, é isso que muitas vezes a gente precisa, apanhar, perder, sofrer, se decepcionar, e não desviar dos caminhos do Senhor, amém? É isso que vai nos moldando. Será que a gente tem vivido um cristianismo somente como a gente ouve hoje, um cristão cultural? O que é isso? É aquela, eu gosto do cristão, eu gosto da ideia de ser cristão, mas eu não quero compromisso com Deus, né? Eu não quero ir para a igreja, eu não quero ser discipulado, eu não quero ler a palavra de Deus, mas eu digo que eu sou crente. Por quê? Porque eu não mato, eu não roubo, né? Eu faço bem. Então isso é o cristianismo cultural que tem começado a varrer muitas das nações aí, né? Principalmente o Brasil. Quando a gente fala que a gente está virando a maioria cristão, temos que ter aí um filtro qualitativo, certo? Então, fica a pergunta: será que a gente tem vivido, de fato, experimentado, ser moldado pela palavra de Deus? Ou estamos vivendo um cristianismo cultural? Ou estamos sendo moldados por qualquer outra coisa? Eu lembro que no começo da minha vida profissional, né, eu entrei lá num serviço, cara, e aí os caras, né, eu entrei como toda pessoa, vou entrar aqui, eu vou entrar empolgado, né, e depois a gente vai se acertando lá. Daí na primeira semana os caras já me meteram para trabalhar de madrugada lá, para ficar fiscalizando os outros caboclos trabalhando. Por mim de boa, né, trabalhando, na primeira semana ainda, tu não pode reclamar na primeira semana, e nem nas outras, mas assim, aí beleza, tal. Aí, cara, o serviço começou a ficar assim, bem diferente. Por quê? Porque eu tinha que contar cano, peça hidráulica, sabe? Aí eu aprendi, mas eu aprendi um monte de coisa, aprendi joelho, que mais? Abocate, sei lá, abocate não, não aprendi muito bem não, mas eu sei que tinha joelho, que parecia um joelhinho assim, né? Aí tinha um cano lá, como que é, o diâmetro do cano, cara, e eu tinha que contar esses negócios, não só contar, não era mercadoria nova que chegava, era cano velho, cano usado, e aí eu tinha que contar um por um, fazer inventário, contar broca, tamanho de broca de vidia, broca de não sei o que, olha, e era um por um assim, inventário, fazer, aí, olha, aí cara, passando isso,
né? Eu falei, gente, eu estudei para outra coisa, né? Eu estudei assim, mas o que isso estava revelando no meu caráter? Um coração orgulhoso, uma mente soberba. E essa foi a chave de Deus para tratar, não só com orgulho, mas com a minha inconstância. Por quê? Todo dia sim, dia não, eu falava, não, é hoje, cara, hoje que eu já vou largar a mão desse negócio, tá louco, não vou ficar sofrendo. Mas assim, gente, tinha alguma coisa dentro de mim, que era mais forte do que eu, no sentido assim, se tu desistir agora, tu vai ter que passar de novo por uma situação parecida. E assim, dentro de mim ficava aquele negócio, e agora, será que é hoje? Será que é hoje que eu vou, né, largar a mão? Será que eu continuo? E assim, gente, aí aquela decepção, aquela angústia, foi assim, sendo transformada em indignação e combustível, para você assim, falar, não, eu vou até o final, eu não vou desistir, porque eu tenho certeza que se eu passar por isso, alguma coisa na minha vida vai mudar. Pelo menos eu saio com conhecimento de joelho, de broca, de argamassa, carregava cimento, gente, eu não estou menosprezando quem faz isso hoje, tá? Estou falando que foi como Deus teve que me tratar. E o que aconteceu? Eu falava assim, não, eu não vou desistir, eu vou continuar. Por quê? Gente, é muito mais fácil quando a gente tem um lugar para a gente voltar, não é? Então, por exemplo, os discípulos lá, eles sabiam pescar, certo? Então, quando Jesus morreu, eles falaram assim, cara, acabou tudo que a gente viveu, eu vou voltar a fazer o que eu sabia fazer. Então, quando a gente tem um caminho ou um lugar para voltar, a gente tende a desistir das coisas. E aqui eu quero que vocês entendam bem, não estou falando que se você está passando por alguma dificuldade, é um sinal que você não deva, né, pensar sobre isso. Estou contando a história, como que Deus me moldou. Então eu tive que passar por esses perrengues, alguns até um pouco mais graves, que não vou compartilhar hoje aqui, mas que foi me moldando, que foi me dando justamente o quê? A resiliência, o poder interior de você perseverar, de você continuar, de você não desistir. E isso revela não só uma questão de força interior, mas do caráter de Cristo que está sendo formado em cada um de nós. Gente, já pensou se Jesus desistisse na primeira chibatada que ele levasse? É claro que isso não ia acontecer. Mas, por exemplo, os discípulos, o Pedrão lá, na hora que apertou, correu. Todo mundo correu. Então, muitas vezes a gente passa por situações que a gente não entende, como eu estava passando naquela época. Sabe aquela síndrome agora, não sei se você, às vezes tem isso aí, ó, vai começar a chegar 7h30, 8 horas, o culto vai acabar, tu vai voltar para casa, vai lembrar, puxa, amanhã tem que acordar de novo, vou ver a cara daqueles caras de novo, vou ter que ver aquela mulher de novo. Isso é até natural, assim, porque a gente, né, está vivendo aqui na terra e não na plenitude dos tempos, mas é um sinal que a gente deve perseverar, pessoal. Não vamos desistir na primeira dificuldade, amém? Eu ouvi uma frase, eu não sei de quem que é, mas a frase é assim, ó: um homem é formado pelas horas que ele gasta fazendo coisas de que não gosta, mas que são necessárias. Um homem é formado pelas horas que ele gasta fazendo coisas de que não
gosta, mas que são necessárias. Isso aí resumiu toda essa história aí que eu falei. Porque depois, né, dessa experiência que eu tive, né, aí eu fui chamado, não desisti, né, eu tive que sair porque surgiu uma outra oportunidade. Aí nessa outra oportunidade, o salário já melhorou. Aí eu fui trabalhando, né? Fui sendo jogado no fogo também, nessa outra oportunidade. Se tu acha que vai sair de um e vai para outro melhor, mas no outro também vai ter coisa difícil, hein, gente? A vida é assim. Aí no outro, os caras me jogaram numa bucha, tipo assim, era um evento que você tinha que apresentar, e quem apresentava era uma pessoa. E eu não sabia nada do que ia ser falado. Aí a pessoa falou. Aí na próxima turma que era para ela falar, ela falou assim, agora é você que vai falar. E eu não podia dizer não porque era o meu chefe. Então, cara, e agora? Nossa, será que eu vou falar que estou com dor de barriga? Será que eu vou fugir? Será que... Cara, vai de frente, vai com o peito aberto e manda bala. E deu certo, deu tão certo. E foi de Deus, porque... Realmente assim, eu não sei, aquele dia eu prestei atenção no que foi falado na primeira vez, e aí eu consegui falar, graças a Deus. E assim deu tão certo, que a outra pessoa, que os meus colegas falaram assim, uai, você ia falar e nem avisou a gente e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, foi aqui na hora. Então assim, gente, é isso que vai nos moldando. São esses perrengues, essas situações que aparentemente dá vontade. Sabe quando dá aquele negócio, cara, vou sair, vou desistir, vou embora, não quero mais participar. Mas se você persevera, se você continua, há uma grande chance disso destravar, ou de você, sabe quando você está jogando um jogo assim, e chega naquela fase que você nunca consegue derrotar aquele cara, e quando você derrota o cara, fala assim, cara, pode vir outro mais difícil que eu vou conseguir. Então assim, quando Deus está trabalhando na nossa vida, no nosso caráter, no nosso interior, é dessa forma, a gente vai encarar coisas difíceis, e a gente não pode desistir. E muitas vezes, a gente, né, como ser humano, falha nisso, e por vezes a gente ouve histórias aí de colegas, de funcionários, de ministros, que se dizem cristãos, mas que no dia a dia a gente vai vendo que, né, precisa melhorar algumas coisas. Por quê? Porque não está sendo trabalhado o caráter. E eu quero dizer também que Deus se importa com o nosso caráter. Apesar da gente não conhecer a índole de uma pessoa logo que nós a vemos, Deus já conhece de antemão. Vamos abrir rapidão lá, 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7, fala assim, ó. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isso aí é Deus falando para o profeta quando estava ungindo o novo rei de Israel, que no caso era Davi. Todos os irmãos de Davi tinham uma aparência melhor, eram mais altos, mais fortes, e Davi era menorzinho, mas Deus viu o quê? Viu o caráter, viu o coração, as motivações, as intenções. Jeremias 7,10 também fala isso, 1 Crônicas 28,9 também fala isso. Então, para Deus, o nosso caráter importa, as nossas intenções importam, as nossas motivações também importam. Se você ler 1 Timóteo 3, onde Paulo está explicando quais são as características que quem quer ingressar no ministério, né, de servir a Deus como um bispo, no caso, tipo um pastor, quais são as características que a pessoa deve ter? Lá está escrito,
falar bem, se comunicar bem, correr todos os dias, alimentação saudável. Não? Não é isso não. Lá são características inerentes a nós, coisas de caráter. Vamos lá abrir rapidão, 1 Timóteo 3, só para a gente ver aqui algumas características. Portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Apto para ensinar talvez é a única característica que não envolva uma questão de caráter. Apto para ensinar, não deve ser dado ao vinho nem violento, mas sim gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Deve governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição com toda a dignidade. Ou seja, são características que muitas vezes a gente não vai enxergar e conhecer, mas Deus sabe. São características do nosso caráter, do nosso interior. Amém? Estão conseguindo entender? Amém. E gente, vocês já pararam para pensar como que é o caráter de Deus? Será que Deus falou alguma vez como Ele é? Será que Ele se revelou a alguém? Êxodo 34, 6 e 7. Ele passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal e fidelidade, que mantém o seu amor leal a milhares e perdoa iniquidade, a transgressão e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. E aí ele vai falando, ou seja, aqui tem o caráter de Deus, quem Ele é: compassivo, misericordioso, tardio em irar-se, cheio de amor leal e fidelidade, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e não deixa de punir o pecado, ou seja, é justo, Deus é justo. Amém? Então, baseado nessas características, será que nós estamos sendo compassivos? Estamos sendo misericordiosos? Estamos sendo tardios em irar-se? Cheio de amor? É uma pergunta. Em complemento a isso, Gálatas 5,19. Fala assim, fala das obras da carne, né? Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, você vê que o fruto do Espírito, ele tem uma correlação com o próprio caráter de Deus. Amém? Então, sobre a parte que nós não enxergamos, que é a parte que Deus enxerga, quem está moldando o seu caráter? Das características do caráter de Jesus, de Deus, do fruto do Espírito, com a nossa vida, será que está em consonância?
Porque o caráter é uma das partes, eu digo que é a parte mais importante para um homem de Deus ser bem-sucedido, tanto no seu serviço quanto no ministério. Amém? E agora a parte que nós não enxergamos, ou melhor, a parte que nós enxergamos, a parte visível. Para um homem bem-sucedido, a parte visível é o quê? Os seus dons, os seus talentos, a sua competência. Daniel 6,3 fala que o profeta Daniel havia um espírito excelente, sobre a vida de Daniel. Tanto é que os reis caíam e Daniel continuava ali, como um dos homens mais importantes dos reinos. Por quê? Porque ele tinha um espírito excelente. Êxodo 31:3 fala que Deus deu uma habilidade manual mesmo, para Bezalel, para que ele fizesse uma parte ali do tabernáculo de Moisés. Ou seja, Deus derramou uma habilidade, e assim também nós temos habilidades, nós temos dons espirituais. Se nós pedirmos, Deus nos concede. E também nós temos habilidades para usarmos no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Por quê? Porque o seu trabalho, aquilo que você faz, também é uma forma de servir a Deus, de adorar o Senhor. Quais são os 2 grandes mandamentos que Jesus fala? Amarás o Senhor teu Deus, certo? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que a gente pode amar o nosso próximo, se não servindo? E como que a gente serve? Com os nossos dons e talentos, com as nossas habilidades, certo? Então, gente, por muito tempo, quando eu era mais da idade dessa galera aqui, cara, eu tinha uma dúvida no que será que eu sou bom, no que será que Deus me deu. E eu quero dizer que Deus, se você ainda não sabe, não pare de procurar, porque nós sabemos que Deus deu uma habilidade para cada um. Às vezes a sua habilidade, sua inteligência, vamos colocar assim, é lógica. Às vezes você é bom de raciocínio lógico, às vezes você tem uma boa inteligência espacial, né? Tem gente que faz a baliza ali num buraquinho ali. Pô, eu falei, esse negócio não cabe aqui não, vai lá e pão, coube. Tem gente que não consegue acertar, né? Eu consegui, graças a Deus. Passei no teste de primeira lá do carro. Tem gente que tem habilidade musical, tem gente que tem habilidade com organização, né? Gente, tem gente assim que tu deixa o negócio na mão dela, ela organiza, deixa, né, tudo bonitinho, certinho. Ou seja, eu não sei qual que é a sua habilidade, mas eu sei que você tem uma habilidade e que você deve desenvolvê-la. Amém? Você deve procurar, por exemplo, quando eu comecei a tocar, né, eu gostava muito de guitarra. Só que assim, eu não sabia tocar, mas eu achava legal. E eu também não tinha assim, eu não era assim um cara, né, que tem gente que assim já tem uma facilidade para certas coisas. E eu não tinha essa facilidade. Tanto é que eu fiz aí aulas com 2, 3 professores até encontrar um que conseguisse me ajudar. Só que assim, é aquela história, né? Não basta você ter a habilidade, você tem que ter a disciplina de desenvolver o seu talento, de desenvolver aquele dom, certo? Então, fazendo aula, praticando, isso inspirou, eu lembro ali, na época, porque assim, os caras viram, pô, velho, o Hugo não sabia nem tocar nada, já, né, consegue fazer uns negocinhos legais lá, pá, bonitinho e tal, toca no tempo. Gente, tocar no tempo com banda
eu não sei se vocês, quem é da música aqui sabe, mas uma coisa é tu tocar sozinho no seu quarto ali, toca em qualquer tom, qualquer tempo. Agora, quando junta todo mundo para tocar, se não for um negocinho organizadinho, rapaz, é ruim. E eu era ruim na banda. Então assim, era os cultos de jovem lá, tinha música assim que, rapaz, eu suava, hein? Eu dava aquele friozinho, sabe? Putz, essa aqui eu não sei tocar. Mas aí, por que eu quero dizer isso? Que a gente não pode parar na nossa limitação de habilidade. Se a gente tem condições, vamos buscar se aprimorar, vamos buscar estudar. Aí eu comecei a fazer aula, coisa e tal. Gente, deu tão certo que até aí todo mundo começou a fazer aula, né? Fazer aula de bateria, os caras começaram a fazer aula de baixo. Por quê? Porque quando você desenvolve a sua habilidade, isso fica evidente, isso é visível. Por isso que essa parte está na parte visível da árvore. E isso atrai a atenção dos homens. Tá? O errado não é atrair, mas é você achar que é por causa de você, achar que é mérito seu. Então, quando a gente faz uma coisa de maneira excelente, quando a gente faz uma coisa que agrada, né, quando a gente dedica tempo desenvolvendo as nossas habilidades, isso chama a atenção dos homens e glorifica a Deus. Quem gosta de ouvir música, né, ruim, ou música, ou coisas que não são legais, uma arte que, né, uma banana pregada na parede, os caras chamam isso de arte. Não é. Mas quando a gente vê, quando a gente contempla algo bem feito, quando a gente contempla algo belo, bonito, que Deus inspirou alguém para fazer aquilo, eu não sei vocês, mas dá uma sensação que realmente existe um Deus, realmente existe algo além da nossa imaginação. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi um concerto de música clássica. Eu assim tinha preconceito com música clássica. Falei, isso é coisa de velho, isso é coisa de gente assim, nada a ver. Mas aí, né, graças a Deus, casado com a Tati, uma esposa sábia, que edifica o lar, falou assim, amor, você tem que ouvir ao vivo. Na verdade, você tem que ouvir uma orquestra. Só que na época da pandemia, né, não podia ter orquestra, era só piano e violino. Gente do céu, agora eu aconselho todo mundo a ir num concerto, porque aquilo lá assim, quando começou o violino com o piano, deu uns tremeliques assim, né? Começou a escorrer uma lágrima assim. Cara, e é todo mundo, assim, no concerto tu não pode nem espirrar. É um silêncio assim. Aí se eu fizesse, aí, com certeza eu vi. Aí eu fiquei assim, ó, fingindo que nada estava. Só que, gente, a Tati olhou para o lado e viu. Aí depois ela veio me zoar. Tu estava chorando num concerto de música clássica? Falei, mexe com a gente, né? Uma coisa assim bem feita, uma coisa bonita. Pelo menos para mim, né? Você fala assim, caramba, que legal, cara. Deus, Ele inspirou pessoas com habilidades. E essas pessoas desenvolveram essas habilidades que retornam para o mundo. E é um ciclo, né? Eu glorifiquei a Deus por causa disso. Eu nem sei. Depois que eu fui ver que música que era, acho que é Beethoven, sei lá quem que era. E aquilo me marcou. A excelência também glorifica a Deus. Será que você tem desenvolvido seus dons e talentos? Eu fiquei muito feliz porque tem uma galera aqui já, né, começou a fazer aula aí de música, estou sabendo, muito bom. Mas na sua parte profissional, será que você tem se capacitado ou você só tem reclamado, né? Esse emprego é ruim, isso aqui não dá. Ou você também pode estar escondendo muitas vezes seu talento, né? Às vezes Deus te deu algo e você tem deixado de lado. Provérbios 22, 29 fala que o homem perito, ele será posto diante de reis. Então, quando nós fazemos algo com excelência, seja no nosso trabalho, às vezes você tem que fazer uma planilha de Excel, às vezes você tem que fazer sei lá, um texto, não sei, né, um planejamento, coisas que parecem pouco espirituais, mas sempre dê o seu melhor
naquilo que você faz. Independentemente se você sabe muito ou pouco, dê o seu melhor. Porque desenvolver habilidades é muito mais sobre um processo em si do que o resultado. Então, quando a gente está lá lapidando o nosso dom, o nosso talento, é muito mais legal do que meramente ver o resultado final. E para a gente encaminhar para o final, essas duas áreas, a visível e a invisível de uma árvore, são também as duas áreas que nós, cristãos, devemos buscar aprimorar para que tenhamos um caminho bem sucedido. Amém? Gente, é claro que no nosso dia a dia, a gente às vezes não vai ver o resultado na hora. E aí a nossa geração se acostumou a ter assim dopamina, assim quase que 24 horas por dia, né? Ter aquela coisa de ficar rodando a tela assim, e o cérebro recebendo dopamina, e a gente desacostumou com o tédio, no seguinte sentido: cara, às vezes o dia vai ser um dia tranquilo, normal, mas também é um dia de você glorificar a Deus, de agradecer a Deus, de você estar ali trabalhando, puxa, mais um dia, glória a Deus, consegui aprimorar aqui, consegui melhorar aqui uma coisa e tal. E a gente às vezes se perde, né, naquela coisa, cara, tudo tem que ser extraordinário, porque, né, o fulano de tal já está vivendo aquilo, e eu não estou vivendo, né, e agora eu estou atrasado no tempo de Deus, será que é isso, será que é aquilo? Calma, porque é também sobre o processo, desenvolver o nosso caráter, desenvolver nossas competências, existe todo um caminho de suor, de lágrimas, de dificuldade, que vão nos levar para mais perto do Senhor. Amém? Então, gente, caráter e competência não são dois lados, não são lados opostos de uma moeda. É uma coisa só. Não tem como você ser bem-sucedido com o caráter pouco desenvolvido, nem ser bem-sucedido com habilidades pouco desenvolvidas. Nós precisamos, ao máximo, integrar essas duas características para que possamos dar bons frutos. Amém? Na verdade, o maior objetivo de uma árvore não é dar fruto, sabia? Mas sim sementes, para que se perpetue a geração. Então, aquilo que você faz, não pare em você. Amém? Tanto o seu caráter quanto a sua competência, desenvolva para a honra e glória do Senhor, e também para que você consiga perpetuar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Gente, vamos se colocar de pé então. Quero chamar a equipe aqui de louvor. Nós vamos orar e também vamos ter ceia nessa noite. Mas eu quero orar aqui para encerrar esse momento da palavra. Não sei se de tudo aquilo que nós falamos aqui, se você tem que aprofundar suas raízes na palavra de Deus, ou se você precisa que os seus galhos, seus frutos sejam melhores no sentido de você desenvolver e treinar suas habilidades. Eu não sei em qual estágio, qual fase de vida você tem vivido, mas uma coisa eu sei, que se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor que te trouxe aqui, e a palavra dele não volta vazia. Quando nós anunciamos a palavra dele, gera frutos. Então talvez nessa noite você precise se arrepender, porque você não tem buscado o Senhor
de todo o coração. Ou você também precisa estabelecer um cronograma, um planejamento de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento ministerial. Eu não sei qual que é a chave que você precisa virar nessa noite, mas eu convido a você falar com o Senhor e assumir esse compromisso com Ele. Pai, nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós sabemos que precisamos desenvolver o nosso caráter, porque nós somos, Senhor Jesus, homens e mulheres imperfeitos. Precisamos do Teu Espírito nos moldando dia a dia, Senhor. Por isso, se há pessoas aqui que precisam buscar água na fonte, que é o Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo possa ministrá-los, que eles possam encontrar forças para buscar ao Senhor. Ou muitas vezes a gente tem se comportado de maneira relaxada com os nossos dons e talentos. Por isso pedimos também que, se há pessoas aqui que precisam melhorar nessas questões de dons e habilidades, que o Senhor conceda a força necessária, que o Senhor conceda o caminho necessário para que possamos desenvolver tudo isso, não para a nossa glória, não para nos sentirmos bem conosco mesmo, mas é para a honra e glória do Seu nome. Por isso, Pai, nós oramos e declaramos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor reina sobre a nossa vida, o Senhor reina sobre as nossas habilidades, o nosso trabalho. Não importa onde o Senhor nos colocou, Senhor Jesus. Não importa qual fase que cada um tem vivido aqui. Às vezes tem pessoas aqui vivendo ou trabalhando em lugares que não desejam, mas que são processos necessários a eles. Senhor, eu peço que o Senhor derrame da Tua força, do Teu poder, e que eles, Senhor Jesus, tenham essa intrepidez de passar por isso aprovados. Senhor, nós oramos também pelo momento de ceia que iremos ter. Eu convido você a sondar o seu coração antes de tomar a ceia. Amém. Pedir para vocês sentarem um pouquinho antes da gente participar da ceia do Senhor. Eu fiquei pensando no dia de hoje, pensando também na mensagem que nós acabamos de ouvir. Hoje é o nosso dia 7 de setembro, Alguém lembra o que aconteceu no dia 7 de setembro? Parece que eu não ouvi. Independência, No dia 7 de setembro de 1822, o Brasil ficou independente de Portugal. E aí, quando a gente pensa em Santa Ceia, a gente também pensa numa certa independência que nós recebemos, Uma independência que na verdade está mais ligado com vida, com liberdade, com a possibilidade de nós reconhecermos que nós não somos mais uma colônia, não somos mais escravos, que a gente não está mais ligado a um domínio de alguém sobre nós, mas que em Cristo Jesus nós recebemos uma liberdade que, além de nos permitir viver uma vida livre, uma vida plena,
também nos dá o direito a uma cidadania como, né, cidadãos do céu, né? Talvez cada um de nós vai viver um tempo aqui nessa terra, né? Uns vão viver 30, 40, 50, 60, 70. Eu espero que muitos vivam 80 anos, né? Alguns estão chegando nos 90, né? Alguns já passaram dos 90 e chegaram nos 100 anos sobre esta terra. Gostaria que você fizesse uma reflexão com a idade que você está hoje, né? Quanto tempo falta para você chegar a 100 anos de idade? Pode usar os dedos se você quiser para fazer essa contagem, né? Para o meu pai, que acabou de fazer 89, está pertinho, ele falta mais 11 anos, né? Daqui a 11 anos ele vai fazer 100 anos, né? Daqui a 11 anos, onde que o seu Hiroshi estará, né? Talvez para Mel, que está com, né, 12 anos. Você tem que viver mais 88 anos para chegar aos 100 anos, hein? 88 anos, gente. Alguns de nós não tem nem essa idade, né? Mas o que vai acontecer quando nós tivermos os nossos 100 anos de idade? Será que eu vou poder chegar e dizer: olha, eu cheguei aqui com 100 anos de idade, reconhecendo a minha cidadania, né? Reconhecendo que eu sou um cidadão do céu, né? E assim como foi falado na mensagem de hoje, a minha árvore, tanto, né, daquilo que está aparente, com as minhas folhas, com os meus frutos, com o meu tronco, com os meus galhos, quanto as minhas raízes, o meu caráter, aquilo que eu sou, aquilo que eu fiz, vão chegar diante do Senhor, né? E a gente vai ser apresentado como uma árvore que vai ser vista como aquela figueira que Jesus olhou e disse: figueira sem fruto? Figueira sem cumprir a sua utilidade, o seu propósito? E seremos lançados para o fogo? Ou será que a nossa árvore, a nossa vida, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós fomos, né, aquilo que nesse momento nós somos, né, pode chegar diante do Senhor, né, e podemos dizer: Deus, eu estou fazendo o meu melhor, porque eu sou um cidadão do céu. Estou passando uma temporada aqui na terra como seu embaixador, né, como seu representante, né. Será que a gente pode chegar diante do Senhor hoje e dar uma prévia assim: Deus, como é que está minha árvore aí diante do Senhor, né? Será que está com bons frutos? As folhas estão bonitas? O tronco está firme? Será que o meu caráter, aquilo que eu faço quando ninguém está olhando, não tem plateia, não tem outras pessoas, só está lá eu, né, e Deus no secreto do quarto? Será que eu posso dizer: olha Deus, as minhas raízes, aquilo que tem por baixo da terra que não é visível, também é algo que o Senhor se agrada? Então nessa noite, quando nós formos tomar a ceia do Senhor, que é para relembrarmos, né, sobre a morte de Cristo Jesus. Jesus morreu por nós, né? No caso do Brasil, no dia 7 de setembro, o que foi feito lá foi um grito de independência junto a um riacho chamado Ipiranga, junto às margens daquele rio. Dom Pedro I chegou lá e falou assim: independência ou morte. Só que o que Jesus falou assim: olha, está consumado. A liberdade que cada um de nós, cada um de vocês, inclusive a mim, foi dada a liberdade e a vida eterna com Cristo Jesus. Ele disse: está consumado, derramei o meu sangue, cumpri o meu propósito. Chego diante de Deus Pai dizendo: está consumado aquilo para que eu vim.
Nessa noite, quando você estiver tomando a ceia do Senhor, né, eu gostaria que você pudesse ter isso na sua mente e no seu coração. Quando você for pegar os elementos da ceia do Senhor, a ceia representada pelo pão, representando o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que foi deixado lá naquela cruz, com as dores, com as marcas, aquele cravo entrando nas suas mãos, né? Ele sofreu por nós. E o outro elemento também, o suco de uva representando o sangue de Cristo. Ele derramou o seu sangue por nós. Eu não sei se em algum momento, né, você já teve que dar o sangue por alguém. Alguns fazem doação de sangue, né? Eu me lembro até hoje que lá no quartel, né, a gente era chamado por número, né? Eu era o 405 e eu tinha um colega que era o 402. Ele era um menino do interior do Paraná, tinha, sei lá, 1,80 m e pouco, né? A gente chamava ele de Laranjeira porque ele dormia no quartel. E uma determinada vez nos chamaram assim: olha, todos os alunos do NPOR vão ter que doar o sangue. E vai lá o 401, né? Quando chegou na vez dele, 402. Não, eu não quero dar sangue, não. Não, mas é obrigado, vai. É uma ação que nós aqui né, eu era da arma de cavalaria, né? Que nós da cavalaria nós vamos doar o sangue. Quando ele esticou o braço e viu a injeção, ele desmaiou. Aí mesmo desmaiado, foram lá e colocaram a injeção e tiraram o sangue. Ele deu o sangue, doou o sangue, tá? Mas o que Jesus fez não foi dessa forma, gente. Não foi desmaiado, não foi não querendo. Jesus deu o seu sangue, porque Ele desejava que cada um de nós tivéssemos vida, e vida plena no Senhor. Nós estamos em 2025, gente, né? A expectativa de vida, né, de muita gente vai ficar em torno aí de 75 anos, tá? Quem chegar até 75 anos, né, dê glória a Deus, porque chegou na média, né? Só que estamos trabalhando, né, muita coisa está sendo feita para que a pessoa viva mais tempo, e quem sabe a gente consiga chegar aos 100 anos, né? Eu espero que quando nós chegarmos aos 100 anos, né, a gente possa olhar para trás e dizer, né, como a gente sempre ouve, né, quando a gente vai, né, nos velórios, e aí o pessoal coloca o versículo: combati o bom combate, né, completei a carreira, guardei a fé, né. Alguns pensam que isso é uma frase que cabe bem ali, né, mas eu gostaria que nessa noite a gente pudesse ter esta frase como uma verdade que seja vivida por cada um de nós. Não importa o que você faz, o que você é, né? Sei lá, né? Às vezes você é um estudante, então eu vou me esforçar ao máximo para ser o melhor estudante possível, né? Às vezes você, né, é uma empreendedora, né? Tem o seu negócio, procure fazer o melhor, né? Às vezes você é um funcionário, né? Procure fazer o melhor, para que quando você chegar diante do Senhor, não somente diante dos homens, mas principalmente diante do Senhor, você possa apresentar-se de maneira digna. Amém? Então eu gostaria de propor esse desafio, gente. Nós vamos tomar a ceia do Senhor, né, no dia 7 de setembro de 2025, tá? Que essa data fique marcada, né, na sua vida como uma data que a gente não comemora apenas a independência do nosso país, né, mas também um dia que fica marcado para que aquilo que é visível, aquilo que não é visível em nossas vidas, possam ser apresentadas diante do Senhor de maneira digna. Amém? Então, eu gostaria de convidar você a
Tem um momento de oração diante do Senhor. Se você tem alguma coisa que precisa ser consertada antes de tomar a ceia do Senhor, que você possa ter um momento de oração. Se existe alguma coisa que você precisa corrigir com alguns dos irmãos que estejam presentes, tenha liberdade de sair do seu lugar e possa se acertar também até com esse irmão ou essa irmã, porque a palavra do Senhor nos diz lá em 1 Coríntios que nós não devemos tomar a ceia do Senhor de maneira indigna, né? Mas que aquilo que Jesus fez, o seu sacrifício e principalmente a sua ressurreição, a vida que Ele nos deu, possa valer a pena. Amém? Vamos gastar um tempo em oração antes de tomarmos a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos celebrar a ceia do Senhor e queremos consagrar, Senhor, estes elementos: o pão, né, e o suco de uva representando o teu sangue, Senhor, para que nós possamos tomar diante da sua presença, Senhor, de maneira digna. E por isso pedimos também, Senhor, que cada um de nós possa ser apresentado diante do Senhor, ó Pai, de maneira digna. E todas as vezes, ó Deus, que nós viermos e tomarmos a ceia do Senhor, nós possamos lembrar, ó Deus, que nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro, um Deus justo e fiel, que cuida das nossas vidas em todo o tempo, Senhor. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos nos colocar em pé então, gente. Eu gostaria de pedir, né, uma ajuda para servir. Deixa eu ver se eu estou enxergando aqui. Aqui o e Mirna estão por aqui, né? Deixa eu ver. Pedir para aqui o e Mirna ajudar a servir, né, os elementos. Pedir para o Erickson e para a Rose também nos ajudarem a servir, tá, os elementos. Aí eu vou pedir a gentileza para que vocês possam vir aqui pelo centro, tá, pegar os elementos e depois retornarem aos seus lugares e aguardar um pouquinho que nós vamos tomar a ceia do Senhor juntos.
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. 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 Antes de tomarmos a ceia do Senhor, eu gostaria que a gente pudesse trocar o cálice com a pessoa que está ao nosso lado, gente. Tá? Representando que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Tá? Amém, amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Vamos tomar então, gente, a ceia do Senhor, né? Agradecendo ao nosso Deus, né? Amém. Vamos tomar com alegria e gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ainda nesse mesmo espírito, né, de gratidão ao Senhor, vamos recolher a oferta desta noite. Posso crer no porque
Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essas ofertas. Apresentamos e dedicamos ao Senhor, Deus, consagramos ao Senhor. Obrigada por cada vida, Senhor, que se dispôs a ofertar, cada dízimo entregue. Senhor, em nome de Jesus, que esta semana, Senhor, cada um receba uma visitação especial do anjo da provisão. Senhor, que seja liberado o anjo da economia, Deus, para que visite, Senhor, cada casa, cada pai de família, cada mãe de família, Deus, e todos tenham uma experiência extraordinária, seja com multiplicação, seja com nova fonte de provisão, mas que em tudo, Deus, possamos ver a Tua glória manifesta na nossa casa, na nossa vida. Nos leva, Pai, nos leva, Senhor, nessa nova dimensão de fé, de gratidão e de glória. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, eu quero dar um aviso aqui para as mulheres. Semana passada nós começamos 2 novas células, né? Uma específica apenas para mulheres, todas as sextas-feiras, né? 15 horas da tarde, na casa da pastora Luísa, tá? Guardem esse nome, pastora Luísa. Se você, né, não trabalha, tem ali o horário disponível, 15 horas da tarde, quiser fazer parte da célula das Dorcas, né, filha amada, entre em contato com pastora Luísa, tá? Também começamos uma célula de família na sexta-feira à noite, 19h30. Você que não está inserido em nenhuma célula e quiser fazer parte com a sua família, será muito bem-vindo. Esta célula Legado é na minha casa, tá bom? Há também a célula dos jovens, os valentes. Célula dos jovens, né? Tem a célula só para as meninas, a célula Moriá. Moriá, você pode procurar esses jovens que ficam por aqui, né? E se você quiser participar da célula das Justificadas também, é outra célula das meninas. O Moriá, o Justificadas é a partir de que idade? Até que idade? A partir de 18? A partir de 18. E o Moriá é o contrário, né? Moriá a partir de 18. Justificadas abaixo de 18. Até 18, tá? Adolescentes, pré-adolescentes, meninas, tá? E temos a célula Forja dos meninos. Amém, queridos? Agora o Yuki e o Luiz Eduardo. O Yuki acabou de voltar do Legendários hoje. E o Eduardo é esse da bateria. Então você que tem um filho e que você realmente deseja introduzir ele na tribo de homens e mulheres que estão aí aprendendo a ser árvore bem-sucedida, né? Então a Bíblia diz lá em João 15, né? Jesus é a videira verdadeira e o nosso Deus é o Pai, o agricultor. Então se você estiver inserido na videira verdadeira, você vai poder produzir muitos frutos. Temos também quinta-feira à noite, 19h30, célula Yedidei. Cláudia e Elaine ainda não chegaram. Cláudio fez, o Legendário também chegou hoje, né? Então, aí vocês também podem procurar, tá bom? Fica na região do Paraty. E quarta-feira agora, o encontro das mulheres, todas que estão inseridas em célula e também não estão podendo participar em nenhum horário, não tem problema. Você está convidada para a gente se encontrar aqui quarta-feira agora, 19h30. Sempre a gente começa sentando, comendo um lanchinho e à volta da mesa mesmo a gente tem um bate-papo bem gostoso. Uma leitura da palavra, um momento de oração. Então você está convidada. Posso convidar quem eu quiser? Sim, pode convidar. Tem alguma colega, alguma parente, alguma amiga que está enferma? Pode trazer que a gente ora. Tem alguém precisando de um abraço? Pode trazer. Então, sendo mulher, todo mundo pode participar e você pode trazer quem você quiser. Tá bom, queridos? Coloca a mão no teu coração. Eu quero fazer uma oração. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra que o Senhor nos deu. Um desafio ao aperfeiçoamento do caráter de Cristo em nós.
Eu quero declarar, Senhor Deus, que nós vamos viver essa semana esta palavra, que nós vamos mergulhar e nos aprofundar, Senhor, até que realmente possamos chegar à estatura de varão maduro, com consciência, Deus, no caminho que nós escolhemos andar com o Senhor. Não seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus em nós e através de nós, Pai. Nós vamos, ó Deus, frutificar como nunca essa semana. Então, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, e o Senhor tenha misericórdia de ti, te dê a paz, a shalom sobre a tua vida, nada quebrado, nada faltando e nada fora de lugar. Em nome de Jesus, você vai avançar um pouquinho mais na sua fé durante essa semana, você vai mergulhar um pouquinho mais na leitura da palavra de Deus, você vai se encher um pouco mais do amor de Deus, e ao final dessa semana você terá um testemunho tremendo para contar de quão poderoso Deus se manifestou em você, para você, e através de você, teu testemunho impactará vidas que cruzarem o teu caminho, e assim o nome de Jesus, o Rei dos Reis, o nosso Senhor, será glorificado através da sua vida. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Você pode cumprimentar a pessoa que está ao seu lado.